Bom dia, meus queridos, bom dia, segunda-feira chegou. Desculpa um pouco do atraso, que eu tô começando a gravar, olha, praticamente 8 horas da noite, da manhã, até postar pra vocês, já saiu umas 9 e tralalá, mas vamos lá, não tem problema. É que eu tava vendo o presidente do partido PSD falar no jornal pra ver qual que tá sendo a tendência de que eles vão, né, encaminhar as coisas aí, como eles veem a situação e tudo mais, porque queira ou não queira é um dos maiores partidos, então a diretriz que tomar essas cabeças, a gente sabe mais ou menos como vai ser a diretriz lá na frente. Ou seja, pelo que eu pude perceber, nada vai acontecer, vão sumir com tudo quanto que é problema que puder existir ou aparentar por aí, né? O pessoal, na verdade, eles estão querendo, não querem problema, na verdade é isso daí. E tá bom, aí é verdade, é bom assim mesmo. Gente, o negócio é o seguinte, sexta-feira o dólar caiu um pouquinho, ele deu uma ribada, depois ele deu umas movimentação, mas ele fechou praticamente no 0 a 0. Fechou com leve queda de 0,21%, R$ 5,24. Ainda está muito alto, muito alto. Ele precisa cair para R$ 5,00 de novo, porque parece que não, mas esses 25 centavos aí de diferença pode ajudar a apertar um pouquinho mais a inflação e fazer com que haja algum gatilhozinho querendo jogar um pouquinho mais para frente. Fiquemos atentos a isso daí, pois não tá brinquedo não. E no meio dessa muvuca, nós estamos vendo o seguinte, a bolsa lá da Europa, o DAX, que é a bolsa alemã, que é a minha referência da Europa, e eu não tô nem com que aí com da Inglaterra e de França, tudo lá, para mim o importante é a Alemanha, e eu já expliquei o porquê, porque são os alemães que têm a maior referência e potência em relação a maquinários e tecnologia. Se você for comprar qualquer tipo de maquinário no planeta, você pode ter certeza que tem um dedinho da Alemanha por aí, seja Bosch, seja o que for, mas tem uma empresa alemã mexendo com isso daí. Então, a tendência deles de crescimento ou não me mostra o que está acontecendo de fato com todas as outras, pois eles são bons para fabricarem insumos, maquinários de peças para outras indústrias e assim por diante. E eles estão tendo uma leve queda hoje. Eu vi hoje de manhã, que eu estou acompanhando desde mais cedo, mas eu vi uma queda assim de 0,8%. Agora está diminuindo, está 0,5%. Então ele saiu dos 16 mil pontos, que é exageradíssimo, e está um pouquinho menos exagerado, mas altíssimo ainda, 15.900. Então essa queda aí para mim não é uma queda, isso aí é só um murchamento, se assim existe, no linguajar mais popular, um esvaziamento um pouquinho para não estourar. Assim vejo eu. O problema é o seguinte, uma bexiga depois que incha, se você voltar ela e murchar para o valor que deveria ser, ela vai ficar meio flácida, né? Ela vai perder a graça dela. E é mais ou menos assim que funciona aí, ó. E o Delta tá voando por lá e não tá afetando a bolsa lá. É isso que eu estou atento, pois se não afeta lá, não vai afetar o Brasil. É mais ou menos isso que eu estou atento e de olho grande, zoião de ET. Índice Bovespa subiu na sexta-feira 0,4, fechou em 121.193. Ele quase foi buscar os 119 mil pontos aí na sexta, viu? A oscilação dele para baixo foi tamanha que ele quase foi buscar lá para baixo lá, e que no final do dia que voltou a começar a subir aí. Mas vamos ver o que vai virar essa semana aqui, porque ainda estamos com as muvu, que é a reforma do imposto de renda jogada para essa semana. Então eu não aposto nessa bolsa meio doida. Ai. E quem falou para mim do negócio das energias, vocês viram os resultados das energias? Todas as ações da energia com lucro, todas superou todo mundo. E tem um recadinho lá. Eu tinha falado sobre o negócio da energia. Vocês lembram?
Inclusive a CPFL vai pagar uma participação dos lucros violenta. Eu tô feliz demais, graças a Deus. Um resultado maravilhoso pro meu lado. Só que depois é capaz de murchar, né? Depois desse resultado, aí a tendência é começar a dar uma queda, porque aí de fato pode começar a faltar energia. Para os resultados deste ano ainda não, mas para o próximo ano o risco aumenta muito, 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 muito. Teve gente que nem acreditava que podia chegar nisso. E vocês lembram que eu falei que era um setor que eles fazem parecer que está horroroso, ruim para pedir mais din-din? Pois é. Saiu aqui no jornal que eu sigo aqui de Campinas, chama Cidade On. E saiu assim, a nota, ANEEL, a empresa que regula a energia elétrica do país, do Brasil, alerta para risco de falta de verba em meio à crise hídrica. Verba de 147 milhões seria 140 mais é mais baixa do que o planejado pela ANEEL e é insuficiente para operações, ou seja, elas já está reclamando, falando que precisa de mais verba, que precisa de din-din para o setor elétrico, porque o setor elétrico vai precisar de suporte, vai precisar de mais dinheiro, e o dinheirinho que está arrecadando com essas bandeiras não está sendo suficiente, porque essa verba que está vindo não é suficiente. Eu preciso de mais, coloca a bandeira roxa aí, coloca, em vez de 10 merréis, coloca 20, 15 coisas merréis. Vocês lembram que eu falei? É ter uma crise, é o setor o setor não afeta, o setor não cai, o setor não derruba. Sabe o que eles fazem? Eles pegam aí, ó, e adaptam. É um dos setores mais protegidos no país. Claro, se der apagão, o país morre. É igual o coração. É parar o coração para tudo. Para o cérebro, para tudo. Mas nem Congresso funciona sem energia. E os políticos, ano que vem, eleição, a culpa é de quem? Eu já quero ver quem que eles vão colocar que é o culpado de tudo isso. Porque o presidente está tentando descolar essa culpa dele. Está falando, não, se eu tento fazer as coisas, o pessoal não deixa, o pessoal não deixa. Eu, se eu fosse o presidente, eu ia nessa pegada. Falar, vai faltar energia por causa do pessoal da política aí. Ué, já que é para fazer política por política, então faça desse jeito aí. Tá vendo? Mais uma que eu falei que ia acontecer, aconteceu. E, gente, é porque eu sei como que esse povo funciona e anda. Agora tem um setor que o pessoal tá festejando, que é o setor de aviação, né? Tá vendendo um monte, que não sei do que tá vendendo um monte, que tá vendendo, olha só como que tá vendendo. Meus queridos, estão comprando um monte porque está tendo recebimento, está tendo verbas, dinheiro a custo muito baixo. E as empresas da aviação, com essa nova onda de economia de energia, economia de combustível, economia, eles não estão levantando avião gigante para sair. Não está tendo turismo. Nós vamos falar sobre isso daí. Não está tendo turismo. Então como que eu encho o avião? Os aviões não estão enchendo. Então por que eu vou usar um avião gigante que consome um monte, polui um monte? Não. Vamos usar aviões menores. E é nessa pegada que a Embraer está crescendo. Porque ela vende aviões médios pequenos, para pequenos. Elas não vendem gigantes, os gigantão Boeing, essas coisas aí, não vende. Então, o que está acontecendo? O pessoal tem que diminuir, porque até o consumo de combustível, porque senão não dá lucro. Mesmo se eu diminuir e colocar avião menor, pelo menos eu tenho lucro. Com a quantidade de passageiros que tem, eu loto o avião. Eu lotando avião, eu tenho lucro. Agora, com um gigantesco, eu não tenho lucro, porque o avião é muito mais caro, o combustível é mais caro, é tudo mais caro, não dá. Entendeu a pegada do negócio? O negócio tá andando e eu tô acertando aqui. Esse negócio da crise hídrica, eu fiquei incrível. Eu falei, vai subir, vamos jogar bandeira roxa agora, vocês vão ver só. Vai criar outro tipo de bandeira. E olha, eu vou falar pra você, eu tô falando da bandeira roxa porque chegou no vermelho, qual que seria o sinal mais grave do vermelho? Bandeira preta ou bandeira roxa? Eu acho que eles vão colocar roxa para poder falar assim, vai que piora mais ainda, né? E joga a bandeira preta.
E aí? Aí, não, a gente dobra o valor da conta de luz, porque não sabe como é que é, né? Então, porque tá... Ó, meu filho, cada 100 kW, se você pagar 10 conto a mais, nós já estamos pagando 10% a mais. 10 não, mais, né? Nós estamos pagando 20% a mais. E se, eu acho que até mais, eu não fiz as contas, mas é mais mesmo. E agora, se pega e põe mais ainda o valor... Cara, já tá dobrando, já estão pagando 50% da conta a mais. E aí? Como é que faz? Todo mundo passando fome, todo mundo com desespero, e aí? Não, mas se não fizer, como é que faz para energia? Mas esse dinheiro vai ser usado para resolver o problema da energia elétrica ou não? Vai de fato construir um monte de eólica, usinas eólicas? Não, é só para pagar o valor que está consumindo a menos das pessoas. Pô, aí não dá, né, meu? Qual é? Pô, para. Isso aí não é resolver problema. Eu vou pagar mais para não resolver problema? Eu quero pagar mais para resolver problema e não para emendar problema, enxugar gelo. Isso aí é um enxugamento de gelo sem precedente. Vamos lá, Infomoney. Bolsas mundiais caem com investidores monitorando tensão geopolítica no Afeganistão e após dados da China. Nós vamos falar sobre isso aí lá no fim. Investidores monitoram a implantação geopolítica e o repentino governo do Afeganistão após o Talibã tomar a capital de Cabul. Aí as pessoas falam assim, mas o que tem a ver o Afeganistão comigo? Vai afetar a Bolsa de Valores Afeganistão, cara? O que nós compra de lá? Os caras vendem o quê? Papola, filho? Não tem condição, vende o quê? Pois é, mas sabe o que acontece? Tem petróleo lá. Sabe o que acontece? Tendo petróleo, os caras vão começar a ter dinheiro. Sabe o que acontece? Os caras começando a ter dinheiro, eles começam a ter coisas bélicas. E você sabe o que acontece? Eles tendo mais força bélica, eles têm mais crença, mais sensação de que podem mais. E eles tendo essa sensação que podem mais, sabe o que acontece? Eles começam a atacar os inimigos deles, que eles acham que é inimigo. Então vamos atacar lá porque eles são anticristo, eles são não seguem Deus, vamos lá, não seguem não sei o que, vamos lá. Agora, os americanos fizeram isso por fazer? Ou tem algum motivo aí? Fez por politicagem, sair lá os militares de lá, ou tem algum motivo específico? Eu acho que os americanos não dão passos sem ter de fato justificativa. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Isso não vai ficar bonito, sabe pra quem? Pra Israel. E Israel tá pisando na bola, hein? Ele vai perder escudo. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, isso aqui é pra vídeo de extra. O país protegido por Deus vai perder a sua proteção. Deus não vai proteger eles porque eles não estão cumprindo as leis e as normas de Deus. Uma delas é liberdade. Eles estão obrigando o seu povo a se picar, tomar a proteção do coronguinha. Liberdade, cada um faz o que quer. Se você quer que todo mundo tome, convença todo mundo, mas obrigar jamais. Porque se eu posso obrigar uma coisa dessa, eu posso obrigar uma coisa também que o pessoal fala que é feio, certo? Que a gente dá conotações até horrorosos na nossa sociedade. Obrigar jamais. Enfiem isso na cabeça de vocês. É ótimo, ajuda a sociedade inteira, mas obrigar jamais. Convença. Seja bom o suficiente para conseguir convencer. Seja inteligente o suficiente para saber convencer. Obrigar é coisa de gente burra que quer forçar alguma coisa. Tenta imaginar alguém forçando você a fazer uma coisa que você não quer. Um bandido vem e pega você e força você. Força você a fazer coisas de intimidade, força você a tirar todo o seu dinheiro e coisa. O forçar não é bom. O forçar não é bom. Ah, mas são coisas diferentes. Não são coisas diferentes. Você estimula
isso, essa cultura de eu dou ordens e obrigo. Nós estamos tentando tirar isso da masculinização, aí chega a sociedade e faz uma coisa totalmente inversa. Não, eu vou obrigar porque eu, como político, eu posso obrigar as pessoas. Não, eu como cientista posso obrigar a pessoa. Você que desenvolva técnicas melhores para convencimento das pessoas e explicar as coisas para as pessoas. Se você não está tendo essa capacidade, infelizmente, a culpa é sua, não minha. Vamos lá, Infomone. Inflação segue como maior preocupação de investidores de crédito. Mesmo com as taxas globais de vacinação mais altas, as dúvidas sobre a pandemia de coronga também persistem. Bloomberg. A inflação continua no topo da lista de preocupações de investidores de crédito com grau de investimento na Europa, enquanto também aumenta as dúvidas sobre a pandemia, segundo... Então presta atenção. Grau de investimento na Europa. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu estou querendo mostrar para vocês que a questão não está sendo só aqui, está pegando na Europa também. Eles já estão começando a dar sinal de que a bolsa da Europa vai começar a cair. Isso é sinal. Sabe aqueles detalhezinhos que a gente tem que pegar no ar? É um deles, ó. Já começa a ficar esperto porque a bexiga vai... Eu tô falando, a bexiga tá grande. Aí começaram a dar sinal da bexiga, que vai ter que murchar, que não vai ter crédito. Ah, acabou a brincadeira. E aí? Participantes do mercado estão cada vez mais preocupados com o impacto da inflação nas margens das empresas, e não apenas com a elevação de juros pelo Banco Central Europeu. Tá tendo inflação lá também, professor? Tá. Só que é o seguinte, as pessoas falam assim, mas lá na Europa tá tendo inflação. Tudo bem. Na Europa tá tendo inflação 5% ao ano. E no Brasil tá tendo de 40% ao ano, 50% ao ano. Essa é a diferença, fio. Porque a moeda deles é muito mais forte. Uma inflação em euro é assim, ó. Agora, uma inflação em outras moedas, como é que faz? Agora que seria a oportunidade da moeda brasileira subir, valorizar mais do que todas, porque tinha que aproveitar a inflação dos outros países. E como que poderia fazer isso? Com o combustível, se não pegasse e ficasse colocando o preço internacional. O valor vendido aqui interno, como a empresa é brasileira, o valor vendido aqui interno é com aquela margem que eu falei fixa. E não uma margem, porque a margem está muito maior do que isso, viu? É, muito maior do que os 40% que eu falei lá para vocês. Vamos lá. Dando sequência aqui, senão não dá tempo. CVC registra prejuízo líquido de 175 milhões no segundo trimestre, recuo de 30%. Meus queridos, está voltando a liberação das pessoas para fazer viagens, fazer todas as coisas, passear, poder fazer todas as coisas, e a CVC está tendo prejuízo? Como isso? Recuou mais do que 30%? Como isso? Por que isso? Bom, em janeiro eu até entendo, porque dezembro, janeiro é o meio período de pessoal vir pegar 13º e viajar. E agora esse daí? Tudo bem, é anti-férias, tal, não tem férias das crianças, não tem não sei o que, mas não é só isso. Ó, dinheiro. As pessoas não estão viajando, custo está muito alto, combustível ficou caro, passagem alta, serviços aumentando o preço, hotel, valor de estadia, essas coisas altíssimas, aumentando tudo. Posso falar uma coisa? Porque as pessoas estão sem dinheiro, não tem dinheiro, o dinheiro sumiu, o dinheiro parece estar fugindo da mão das pessoas, tá assim, sumindo. Enquanto isso, os ricos e os bonzões, aqueles que estão na frente do mercado, tudo dando risada e feliz. O pessoal que trabalhando com política, tudo feliz, porque está recebendo seu dinheiro às custas do povo. Tudo assim, ó, né? E nós, povo, sustentando tudo isso daí. Pois é, até onde vai, não sei. Mas uma hora a brincadeira vai perder a graça e eu quero ver como é que vai ser isso daí. Porque a hora que o povo ficar revoltado, meu filho, não tem ninguém que segura não, hein? E o pessoal tá falando assim, espera que tenha uma greve do caminhoneiro, espera que tenha uma greve não sei o que. Meu filho, se acontecer uma quebra dessa, uma ruptura dessa, ter uma congestão dessa, você sabe o que vai acontecer? O presidente não vai ficar no posto. Vão pegar e falar, o culpado é ele, porque ele é o primeiro ponto. Estão reclamando por quê? Combustível alto. E quem que é o responsável é ele. Então, as pessoas estão achando que isso é para ajudar ele, mas isso vai afundar ele.
Vai afundar ele. Escuta o que eu tô falando, escuta o que eu tô falando. Eu falei que se ele ficasse com o Paulinho, ele ia se lascar. Tá aí, a inflação comendo o traseiro todo mundo aí. Pois é. Poder 360. A contradição entre recordes no agronegócio e a fome no Brasil. Após ter deixado o mapa da fome da ONU em 2014, o Brasil tem convivido com um cenário de crescente insegurança alimentar. Nos últimos meses do ano passado, 19 milhões de brasileiros passaram fome. Eu vou repetir: 19 milhões de brasileiros passaram fome. Não é uma pessoa, não é duas pessoas, são 19%, 19 milhões. Se nós temos uma população de 20 mil, 200 milhões, 220, mas 200 milhões, nós estamos falando de 10% da população passando fome, não ter o que comer. 10%. De cada 10, um tá sem ter o que comer. De cada 10, um sem ter o que comer. Faça o que você quiser, acredite no que você quiser, mas a coisa está horrorosa. Não deixemos nossos irmãos passarem fome. Já não tem onde morar, já não tem para onde ir. Fome também, complicada, hein? Depois reclama que o pessoal vai falar que é o comunismo de volta, é claro. Os caras pregam na cartilha deles que é moradia para todos, pregam na cartilha deles comida para todos, no mínimo, mas que tem comida para todo mundo. Para quem tá passando fome, você vai querer falar que isso daí não é bom? O cara tá querendo isso, filho. Ele fala: eu preciso de casa para morar, eu preciso de comida. E aí vai o presidente bolsa e mais auxílio, mais bolsa família, mais... Não, filho, tem que ser emprego para todos, senão não vai resolver nunca. Infomoney, com operações da MRV nos Estados Unidos, uma empresa de construção de prédios, apartamentos, construção civil, deve se tornar maior do que a do Brasil e não vai demorar muito. Então o que aconteceu? Eles pegaram e começaram a abrir o mercado nos Estados Unidos. A MRV aqui do Brasil, construtora, constrói prédios populares inclusive, começou a ir nos Estados Unidos, construir prédios populares, apartamentos mais populares. Porque lá é um negócio de tudo caríssimo, tudo uma fortuna, tudo assim, surreal. E aí chega os caras oferecendo um lugar, uma moradia com preço mais acessível. O que vai acontecer? Vai lotar de gente comprando e tralalá. Porque tem gente que separou, que não sei o quê, e o cara precisa de um lugar só para ter um custo menor, que o valor de aluguel, que a mensalidade é o valor de aluguel, é equivalente. Vai fazer sucesso de fato, vai fazer sucesso e vai ser destaque mesmo. Olha, eu nem sabia que eles estavam lá fora, porque eu não acompanho o crescimento deles, mas isso me chamou atenção, por isso que eu coloquei aqui para vocês. Como a gente fala de ações e empresas, claro que nós estamos num período delicado, né, na área de construção civil. Mas indo para os Estados Unidos, ele dá um contraponto ali. Meu filho, é bom isso aí, hein? É bom, hein? Receber em dólar, hein? Lucratividade em dólar. Aí na hora de converter para cá sempre vai dar mais em real. Porque vai ter que converter para real. E aí nessa conversão vai dar valores assim astronômicos, né? Vamos lá. Isto é dinheiro. AstraZeneca, dados indicam que 3 milhões podem ficar sem a segunda dose aqui no Brasil, tá? O que está acontecendo? O pessoal saiu vacinando tudo e falando assim, o governo depois vai lá e compra mais 1 milhão, 2 milhões. Cara, os caras não estão entendendo. O governo já deixou falando assim, nossa empresa aqui brasileira já tem um estoque gigantesco, só está esperando o término dos testes, as aprovações para poder liberar a produção e fazer a fabricação. Falta praticamente 2 semanas para acabar o mês e a previsão era de acabar o mês e começar a produzir já um lote e depois ter a fabricação nova, e poder fabricar para o resto do país inteiro, com volume para suprir o país inteirinho. Ótimo. E o que está acontecendo? O pessoal começou a vacinar todo mundo e ainda cantei essa bola para minha mulher. Falei, vai faltar segunda dose para um monte de gente. Né, que isso? Falei, fia,
O pessoal da política é irresponsável, eles pegam e faz, não, vamos fazer o número, o importante é número, o importante é... Eu falei, vai faltar a segunda dose, depois eles vão falar que o culpado é o governo federal. E aí o governo federal vai ter que comprar um lote pequenininho e o valor vai ser lá em cima. E eu não sei como é que eles vão fazer. Agora, se eles pegarem e falarem assim, não, você pode tomar de outra vacina, você pode não sei o que é a desculpa que tá dando, aí beleza, eles cobrem o negócio aí. Mas vê a lambança que tá isso daí. Mas vai resolver assim que começar do Brasil funcionar. Vamos andando aqui. Poder 360. Não há base para impeachment de Moraes e Barroso, dizem advogados. Então, base o quê? Qual que é a base? Não é base política. Eles estão falando de base jurídica. Só que é o seguinte, meu querido. Você não precisa de argumento para tirar alguém que é nomeado. Você precisa de argumentos, você precisa de base para tirar pessoas que são eleitas. Você precisa ter base na lei para tirar pessoas eleitas. Agora, pessoas que são nomeadas pelo Senado, no caso, o Senado tira quem eles quiser. Eu quero tirar, por quê? Porque eu quero. Eu tô sentindo que não quero que fique, vai ter que tirar. Não tem base, filha, não tem base. Eu li isso aqui falando que precisa de base, não, isso aqui é desculpa para pegar e aterrar o pedido de impeachment dos ministros do Supremo. Só que não precisa de base nenhuma, não. Quem manda é o Senado. O senador se reúne, todos os senadores lá e falar, nós queremos que tira. E não tem lei, não tem nada que mude isso daí. O próprio Supremo não vai poder julgar falando, não, vocês não podem fazer isso. Aí não existe. É eles que mandam e tudo mais. E eu vou falar pra vocês, se acontecer um negócio desse e o Supremo falar, não, vocês não podem ficar da lei, não sei o quê, vocês vão ver o que é a ruptura do país, das forças que vai ter aí. Então isso aqui pra mim, ó, balela pra jogar areia em cima do negócio. E tem que tirar mesmo, tem que começar a dar exemplo. Porque o Senado, rapaz, nós votamos em senador que eles têm que fazer a função deles, executar a função deles. Inclusive, eu vou deixar aqui minha denúncia, que faz meses e meses. O Álvaro Dias, eu tinha colocado isso daí. Eu falei assim, a responsabilidade é sua, viu, de ser senador, de pegar e aprovar impeachment do Senado, desse pessoal. E vocês que colocam, é vocês que têm o poder de tirar. Sabe o que ele fez? Bloqueou, eu não posso mais comentar lá. Só escrevi isso, eu não falei mais nada. Só escrevi isso e ele pegou e me bloqueou. Inclusive é crime bloquear alguém, viu, seu Álvaro? Não pode ficar bloqueando as pessoas que é gente que tá conversando com coisa ali, certo? Porque eleitor tem que exigir coisas de vocês. Eleitor, você trabalha para o povo e não para você. Eu trabalho para mim, eu não trabalho para o povo, eu trabalho para Deus. É Deus que pega e fala para mim o que eu tenho. Agora vocês, políticos, vocês trabalham para o povo. Vamos lá. Poder 360. Esse aí perdeu todo o meu crédito. Para mim, depois que ele fez isso, acabou. Ah, mas é porque você também não aceita a crítica. É outra coisa, ele é político. É responsabilidade dele resolver esse problema do Supremo, cara. É responsabilidade dele. A minha responsabilidade é passar informações da espiritualidade. Ponto. E eu faço. E se eu não fizer, Deus vem e me arrebenta. Agora ninguém faz nada? Vaca, pai, o que é? Poder 360. Volta do Talibã ao poder é mancha na presidência de Biden, diz analistas. O que ele fez lá no Talibã é um verdadeiro genocídio sem precedentes. Ele declarou morte marcial para milhares e milhões de pessoas que moram lá na região do Afeganistão. Certo? Isso é o tal do genocídio. Não que ficam falando que é o presidente da República. Isso aqui deveria jogar ele numa corte internacional de responsabilidade. Isso aqui é um problema sério. Agora, se ele queria tirar, ele no mínimo tinha que negociar com as Nações Unidas para dividir a responsabilidade com o planeta. Beleza. Só em mim, só eu, só no nosso, não dá. Tudo bem, mas não pode simplesmente sair e largar a coisa. Sabe o que eles queriam? Sair e mostrando que a coisa tá ficando feia, olha, tal. Agora, meu filho, cresceu de uma velocidade que nem eles tinham coisa. Ontem,
saiu para tudo quanto que é lugar uma imagem, a revista Veja agora, tá? Cabul, americanos fogem de helicóptero e população cerca aeroporto. Presta atenção no que aconteceu. Um helicóptero gigante com 2 hélices saindo, levando, sabe quem? Americanos. O pessoal tudo no aeroporto desesperado para pegar um avião, qualquer avião, pegar coisa e sumir de lá para não morrer. Porque os caras estavam invadindo o aeroporto, sabe o que eles fizeram? Tacaram fogo no aeroporto, arrebentaram tudo as coisas, tomaram conta de tudo. E quem não conseguiu pegar o avião? Porque o helicóptero não é suficiente para tanta gente assim não, cara. E aí? Como é que faz? O que é? Como é que é o negócio? E aí, como é que vamos fazer? Rapaz, os caras não tem como sair de lá. Nossa, pensa só. Gente perdendo cabeça, perdendo todas as coisas. Olha o perigo, olha o que ele fez, inclusive com o próprio povo americano. Olha o que aconteceu. Isso não vai ficar barato, hein? O Congresso americano vai colocar o Biden no paredão, hein? Escuta o que eu tô falando, hein? Porque você pode fazer um monte de coisa, mas não pode mexer com um cidadão americano. Mexeu com um cara, mas olha, fede de um jeito. E eu acho que o povo americano tá começando a falar assim, pô, rapaz, o Trump não era tão ruim, hein? Pois é, né? Já tá acontecendo até na Argentina. O Macron não era tão ruim, né? Agora até impeachment estão querendo fazer do homem aqui. Pois é. Será que o povo não tem consciência? Gente, larga a mão de ter como possibilidade colocar Lula de volta. Pelo amor de Deus, moço. Vai aparecer um monte aí de opção, escolha outro. Ah, mas não gosto do Bolsonaro, escolhe outro, moço. Mas não volta tudo de que estava para trás, não. Vamos pegar outras coisas, vai aparecer. A gente começa a clamar, pedir para pessoas boas começar a ser candidato. Não é possível, tem que ter um. O que não dá para fazer, não dá para ficar do jeito que tá. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe esse povo que tá lá, os nossos irmãos que estão lá, que vão ser perseguidos. Olha, vai ser uma cena assim de tenebrosa, jamais vista nos tempos atuais, jamais vista nos tempos atuais. Aí vocês vão ver e perceber como que era antigamente, anos e anos lá atrás. Só que anos e anos lá atrás, aquela região não tinha avião que saía, pegava a gente de um lugar para outro. Para ele sair de um lugar para outro, tinha que ir andando de navio. Agora, filho, os caras podem estar em todos os lugares, assim, questão de segundos. E não esqueça que na Europa recebeu um monte de gente da mesma cultura. E se todos se levantarem no planeta inteiro, querendo levantar a bandeira da cultura religiosa, aí nós vamos ver o que vai ser o ó do Borogodó. Já não basta corona, agora incitação de crenças, religião. Sério? É de doer a alma, não? Fazer maldade em nome de religião. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Que Deus nos abençoe. Namastê.